Olá, olá, muito bom dia, namastê, muito bom dia, o Deus que habita em mim, saúde ao Deus que habita em você, tudo bem? Como é que vamos? Mais um dia lindo e maravilhoso nesta abençoada quarta-feira ensolarada em meia natureza. Sabe o que eu vou dizer para vocês? Que eu gostei desse cenário aqui. Um cenário lindo e maravilhoso de conexão com a natureza. Estamos aí nos aproximando da chegada da primavera, os pássaros cantando. É um momento maravilhoso de meditação, de você estar conectado, estar conectada com a natureza. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Meu nome é Dimitrios Asvestas e eu sou mentor holossistêmico. Meu trabalho é ajudar as pessoas a despertarem o que as fazem felizes para viverem uma vida com sentido. É importante termos sentido na nossa vida e essa é a nossa missão na jornada da felicidade. Temos um link na bio, você pode ingressar dentro dessa comunidade para poder fazer parte de um movimento que estamos iniciando nesse segundo semestre, com o objetivo de levar a felicidade, o despertar da felicidade para o maior número de pessoas ao redor do mundo. Beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos avisar as pessoas aqui, direcionando o aviãozinho para o maior número de pessoas que nós pudermos, sempre trazendo o desejo e a intenção de compartilhar esse tempo de qualidade com as pessoas, onde trazemos informações. E hoje vamos falar um pouco sobre inteligência emocional, o quanto ela é importante no nosso dia a dia, o quanto ela é importante na nossa vida, como a inteligência emocional funciona. Então, compartilhe com algumas pessoas, que nós possamos, então, fazer a diferença, Então, como lidar com a inteligência emocional, como usar a inteligência emocional em momentos de crise, em momentos de desafio, em momentos difíceis. As pessoas perguntam, Dimitrios, mas como eu uso a inteligência emocional em momentos difíceis? E o que a inteligência emocional tem a ver com a felicidade? Absolutamente tudo. Porque se você não tiver inteligência, sabedoria para lidar com as suas emoções, você estará perdido. Porque as suas emoções geram sentimentos e vice-versa. E esse conjunto de emoção e sentimento cria em você um campo magnético. E esse campo magnético altera a química do seu corpo. Então, nos momentos em que você vai para uma contenda, no momento em que você se perde em meio às suas emoções e as emoções passam a controlar a sua vida, você perdeu totalmente o controle do seu dia a dia, você se desalinhou. Então, como trazer inteligência emocional em momentos difíceis? Primeiro, porque se é difícil é algo que você nunca lidou com aquilo. Então, você precisa treinar, você precisa se capacitar. Então, a importância de ter ou vivido uma experiência, ter aprendido com ela ao invés de ter se revoltado com ela. Um momento de inteligência emocional quando você se conecta com a natureza para trazer harmonia no seu dia a dia, trazer tranquilidade no seu dia a dia para ter decisões assertivas, para não deixar que as suas emoções tirem você do seu centro e você se perca muitas vezes nesse momento difícil. Como trazer inteligência emocional no momento difícil é porque eu não passei pela experiência. Então, o que eu faço? Eu preciso de um mentor, eu preciso de alguém que me oriente, eu preciso ter trabalhado isso antes na minha mente, porque senão se torna um momento difícil. Então, tem aquilo que é fácil, porque eu já fiz, tem aquilo que é simples, porque muitas vezes alguém fala que é simples. Então, isso acontece muito no nosso dia a dia, ou nas redes sociais, alguém fala alguma coisa, as pessoas às vezes falam assim, Dimitrios, isso aí é simples para você, isso aí é fácil para você. Então, é fácil porque eu estou falando, mas é simples porque eu já vivo treinando essa experiência no meu dia a dia. Então, só é difícil aquilo que você não treina. Então essa é a questão muito importante da nossa vida. O que é fácil, o que é difícil?
depende do seu treino. Então as pessoas têm mania muitas vezes de colocar lá nas redes sociais, ou então conversar, você está expondo uma história de vida para a pessoa, e a pessoa fala assim, mas é fácil para você falar, porque você tem dinheiro, porque você tem um carro, porque isso, porque aquilo. É fácil porque eu estou falando e é fácil porque eu estou praticando. E é simples porque eu aprendi a lidar com essas situações. Por isso que eu trato com leveza, com simplicidade. Só é difícil aquilo que não é fácil. Então você precisa tornar as coisas fáceis na sua vida, explicar de uma maneira simples. Todas as vezes que você precisa criar um contexto muito grande para explicar algo, significa que aquilo se tornou difícil para você, mas se tornou acima de tudo difícil para que você possa entender. E se você não entende, você não consegue lidar com o outro ou com a situação. Então muitas vezes a pessoa fala assim, é difícil lidar com aquela pessoa. Não é difícil lidar com aquela pessoa. Não é difícil, é porque aquela pessoa traz para você algo em termos de reflexão que você não consegue lidar. Você não tem inteligência emocional suficientemente desenvolvida para lidar com um conjunto de emoções suas, e isso torna-se muito difícil na sua vida. Ontem eu estava num processo de mentoria com uma gestora, uma grande gestora na área de liderança de grandes empresas no Brasil, uma jovem, seus 40 anos de idade, 4.3, enfim, super jovem, dinâmica, mas ela está sentindo muita dificuldade em lidar com alguma situação pessoal de perda familiar, e ela não consegue perdoar, e ela se tornou, vamos dizer assim, vazia em termos emocionais no seu interior. Ela carrega já um determinado tempo, já praticamente um ano, um vazio interior muito grande, porque emocionalmente se tornou muito difícil ela lidar com a situação da perda de entes queridos e de familiares. Então, na realidade, essa perda de um ente querido ou familiar não é uma situação difícil de lidar. É difícil de lidar com o entendimento que você tem sobre essa situação, de entender como essa situação reverbera em você, e como eu não consigo identificar as minhas emoções, eu me travo, eu me blindo. Então isso se torna muito difícil, e aí eu altero toda a química corporal do meu corpo, aí eu engordo, aí eu desenvolvo úlcera, gastrite, eu tenho insônia, eu me torno apático ou apática em relação às coisas ou situações diante da vida. Então eu preciso entender como lidar com as minhas emoções. Então para que serve, por exemplo, um mentor na vida de alguém, um orientador, um facilitador no programa de desenvolvimento, um coach profissional, um coach de vida, um coach de carreira, um mentor para a vida, um mentor para a felicidade? É para ajudar a entender como lidar com este conjunto de emoções, ter mais entendimento para tornar as coisas fáceis. Dimitrios, como é que você explica a morte? Então as pessoas estão me perguntando assim, eu não consigo aceitar. Mas aceitar o quê? Eu não consigo entender por que isso aconteceu comigo. Mas o que foi que aconteceu com você? Não, eu perdi um familiar que eu amo tanto. Mas da onde você traz o entendimento que você perdeu? Ele está perdido aonde? Não, porque a pessoa morreu. Tá, então, mas o que é a morte? Eu não sei, a morte aí ela tentou explicar e não conseguiu nem explicar para si mesmo o que é a morte. Então, veja bem, se eu não consigo explicar as situações do meu dia a dia, tudo se torna difícil. E quando é difícil e eu não tenho entendimento, eu afeto as minhas emoções, afeto os meus sentimentos, gero um campo energético, um campo magnético ao meu redor de baixa frequência, de tristeza, de dor, de sofrimento, de mágoa, de raiva, de ódio, de falta de perdão, e por aí afora a gente vai viajando na maionese. Então o que acontece? Eu preciso entender o evento morte. O que é a morte? Morte é mudança de frequência. Nós estamos aqui hoje numa determinada frequência. O que é a morte? Mudança de frequência. Só isso. Se nós tivéssemos batizado no nosso tempo
passado, há éons, há séculos de tempo, no passado, de que morte nada mais é do que uma mudança de frequência, não haveria tanto sofrimento na humanidade. Então a pessoa não entende o evento morte e que ela amava, então nós temos o apego, então nós precisamos aprender a desapegar de coisas, fatos, situações e emoções. Esse é o nosso maior aprendizado aqui, né? Como desapegar das emoções, como desapegar das pessoas. Eu posso gostar das pessoas, eu posso amar as pessoas, eu não preciso me apegar às pessoas. Eu não sei se isso faz sentido para você. Escreve aqui para mim, né? Se você tem alguma situação de apego, se é difícil desapegar, sim ou não. É difícil desapegar de coisas, fatos, situações, emoções ou pessoas? O que é mais difícil para você? Desapegar de coisas, de fatos, de emoções ou de pessoas? Muito bom dia aqui, deixa eu ver, Adriana Leme. Nossa, Adriana, que alegria você por aqui, muito me honra. Sara, Sofia, Rogério, querido irmão, Rogério por aqui, bom dia a todos. Quem mais? Faz muito sentido. Então, é exatamente isso, né? Eu preciso ter inteligência emocional para lidar com as questões do dia a dia. Então eu fico apegado. Então essa pessoa se apegou à morte de um familiar e ela deixou de viver, ela se tornou apática em todas as outras pessoas da sua família, mãe, avô, avó, filha. Ela falou, eu desconheço hoje que eu tenho uma filha. Eu falei, mas como assim? Por quê? Porque eu não entendo por que isso aconteceu comigo. Aí eu entro no vitimismo. Por que tanto vitimismo? Não aconteceu com você. Pessoas fazem o check-out no planeta todos os dias. As centenas, para não dizer milhares de pessoas fazem o check-out no planeta todos os dias. Só que centenas de milhares retornam, fazem o check-in. Da onde vem esse trânsito todo de ir e vir de pessoas entre check-in e check-out? De uma mudança de frequência, nós vamos mudando as nossas frequências, vamos nos elevando. Assim como uma criança sai do jardim da infância, vai para o Fundamental 1, depois passa para o Fundamental 2, depois passa para o ensino médio, depois passa para a faculdade, depois universidade, pós-graduação, mestrado. É uma constante evolução. Depois a pessoa sai de casa e constitui uma família, e tem filhos, e os filhos crescem. É um processo evolutivo. Mas a pessoa está tão apegada que ela não consegue soltar. Não, essas pessoas são minhas, o pai é meu, a mãe é minha, os meus filhos. Eu vejo pessoas que são assim, os meus filhos, porque são meus filhos, não são seus filhos. São filhos do mundo, são filhos do Criador, são filhos do universo. Você é apenas um caminho, né, para que através da presença divina eles pudessem chegar aqui e cumprir a sua missão, o seu objetivo. E aí nós, como não temos inteligência emocional para lidar com as emoções, lidar com os fatos e com as pessoas, precisamos de alguém para complementar isso, né? Eu não me sinto completo, porque a vida toda nos ensinaram. Você precisa casar. Por que eu preciso casar? Para encontrar metade da laranja, a tampa da panela, sabe? Para você se completar. Eu não preciso me completar, eu estou completo por todo. Eu tenho a presença divina dentro de mim. Agora, muito me agrada ter um companheiro ou uma companheira, um esposo, uma esposa, para que possamos caminhar juntos nessa jornada evolutiva, para que um possa ser o apoio do outro, para que possamos curtir com alegria e felicidade os bons momentos, e nos momentos mais desafiadores possamos ter um nos outros um apoio, para que por juntos possamos cumprir a nossa tarefa evolutiva. Não sei se isso faz sentido para vocês. Edmilson Hornhart, meu querido e grande irmão, deixe que os mortos enterrem seus mortos, disse um grande mestre. Pois é, e a pessoa passa a viver uma vida aqui como se ela tivesse praticamente desencarnada. Ela vira um zumbi caminhando por aqui. E por que isso tudo? Porque eu não tenho inteligência emocional para lidar com essa situação. Por quê? Porque eu não fui treinado e eu entendi que isso é uma situação difícil. Nunca passei por isso, não tive treinamento, não tenho um mentor, não tenho alguém que possa me orientar corretamente como lidar com isso.
então eu entro na caixinha do sofrimento, da dor, da pena, do vitimismo, e aí eu passo a deixar de ter vida própria. E isso é muito triste. Então eu desafio vocês a estudarem, a virem para a Jornada da Felicidade, onde um dos módulos, um dos temas que nós abordamos é inteligência emocional. É algo bastante profundo, porque é transformador. Na realidade, inteligência emocional, quando você aprende a lidar com as suas emoções, você passa a controlar suas emoções e não permitir que as emoções controlem você, porque o maior desafio das pessoas é deixar de serem controladas por suas emoções, não terem equilíbrio, não terem centramento nisso. Quer dizer que eu não posso gritar, eu não posso espernear, eu não posso xingar. Não, depende, desde que seja intencional, desde que você esteja fazendo, agindo dessa forma intencionalmente, né? Quando há necessidade de um posicionamento melhor, quando você precisa, por exemplo, se posicionar melhor com seus filhos, quando você precisa se posicionar melhor com a sua equipe de trabalho, no momento onde você precisa efetivamente bater na mesa e fazer valer, não a sua autoridade, mas o seu poder de conhecimento para transmitir um novo conhecimento à sua equipe. Então você precisa de um dado momento, sim, se posicionar com mais austeridade. Só que hoje em dia isso tudo virou mimimi. Você não pode mais conversar com seus filhos de uma maneira, por exemplo, mais austera, porque você está descontrolado. Depende. Se a partir de um evento que aconteceu você se descontrola, por exemplo, o seu filho vai colocar a taça de vinho na pia, aquela taça que você pagou o conjunto R$500, aquela taça de cristal, bate na pia e quebra, e você entra naquela ira, naquela possessão, e você humilha seu filho, grita, você não serve para nada, sua mão fraca, você quebra tudo, só me dá prejuízo, e começa aquela discussão infernal, porque você se descontrolou por conta de uma taça de cristal. Isso não é inteligência emocional, isso é uma falta total de inteligência emocional. Você vai discutir com o filho porque quebrou uma taça de cristal. Então faz o menor sentido. Naquele momento você trazer toda aquela sua ira, e nesse momento você tem que ir, olhar e falar, não, espera um pouquinho. O que foi que aconteceu? Primeiro, você está bem? Está bem. Alguém se machucou? Não. Então tá bom. Então recolhe. Sabe por quê? A taça já quebrou. Discutir sobre isso não vai resolver absolutamente nada. Sabe aquela situação que nós falamos, ficar chorando sobre o leite derramado? De nada adianta. O leite já derramou, as coisas já aconteceram, então não adianta nada eu agora ficar discutindo sobre isso. O que já foi, já foi. Então, quebrou a taça, quebrou. O que eu tenho que fazer agora? Recolher os cacos, jogar fora, tirar do meu campo de visão o mais rápido possível, porque temos uma tendência de ficar olhando para aquilo e ficar remoendo aquilo dentro de nós. Dá uma orientação para o seu filho e da próxima vez você pense melhor. Eu peço para ele, eu mesmo levo a taça, porque é algo meu, é algo pessoal. Tenho um vínculo emocional com essa taça, porque era da minha avó, faz parte de um determinado conjunto, então eu vou cuidar disso pessoalmente. É uma garantia maior, porque se você quebrar por uma situação qualquer, é uma responsabilidade sua. No entanto, se eu tenho entendimento que quando uma taça de vidro quebra em casa, um copo, um cristal, um prato de louça ou de porcelana, ou uma xícara, uma caneca quebra em casa, é porque há uma energia densa no ambiente e ela foi canalizada para aquele artefato e ele se partiu, dissipando naquele momento aquela energia mais densa, mais pesada. Então você tem que ter inteligência emocional para observar o entorno. Espera um pouquinho, o que está acontecendo? E não simplesmente chegar e descarregar de forma não intencional uma série de desaforos para o seu filho, onde você vai minar a inteligência emocional dele, onde você vai criar medos, barreiras, onde da próxima vez ele não irá querer recolher, nunca vai querer comprar uma taça para tomar vinho. Por quê? Porque vai que quebra, custa uma fortuna. Quando eu era pequeno, nossa, meu pai e minha mãe me
escorraçaram por conta de uma taça, me bateram, eu apanhei. Tem gente que chegou a ter nos filhos porque eventualmente quebrou um copo, quebrou uma taça. Então, por que trago esse exemplo? Porque isso tudo está ligado e relacionado ao quê? A um processo de inteligência emocional. É o olhar para dentro de mim, interpretar, entender como é que eu lido com as minhas emoções. Como eu me vejo diante de um desafio no dia de hoje. Então hoje, quarta-feira, você será exposto em algum momento a um determinado desafio. Quando isso vem para você, quando você recebe a notícia de um filho ou de uma filha, né, que, por exemplo, está numa situação de saúde delicada, né, ou que um médico compartilhou uma informação que não era aquela melhor notícia que nós gostaríamos de ter recebido. No momento que você recebe essa informação, essa ligação, essa mensagem, como isso bate em você, como isso reverbera? Você se desestrutura ou você respira fundo e fala, espera um pouco, isso é uma opinião do médico, deixa eu entender se isso é uma verdade, deixa eu buscar mais informações, acalma, traz serenidade, vai buscar uma segunda opinião, uma terceira opinião, uma quarta opinião, deixa eu estudar um pouco mais a respeito e não se apegar àquele único conceito, aquela única verbalização de que tudo está perdido e que nada mais tem cura ou tem resultado, partindo do princípio que nós temos Deus em nosso interior e quem está com Deus, quem estará contra nós, e que você tem essa força, né? Nós podemos acionar dentro de nós o que a medicina chama de remissão espontânea. E o que é remissão espontânea? Nada mais é do que você desativar os códigos que vão promover a doença e as enfermidades em você, e aquela que estiver em andamento, ela pode retroagir. Quantos de vocês já não ouviram centenas ou dezenas de casos de pessoas que estavam no momento terminal da vida e de um dia para o outro, de uma semana para outra, simplesmente elas se curaram e promoveram o que é chamado de autocura, né? Então, na realidade, o que te curou é a tua fé. Então você precisa ter inteligência. Você tem inteligência emocional, mas precisa ser desenvolvida. Por isso a importância de ter um mentor na vida, um orientador, alguém que neste momento já passou pela situação, pode te trazer. Para quê? Para que isso se torne simples de lidar. Se tornando simples passa a ser fácil, e uma vez se tornando fácil, o difícil desaparece. Quando você entra num quarto escuro e acende a luz, não há espaço mais para escuridão. Então, somos trabalhadores da luz com o único objetivo de ajudar as pessoas a despertarem o que as fazem felizes para viver uma vida com sentido. E aqui, se eu puder te deixar como orientação do dia em relação à inteligência emocional, todas as vezes que você se perceber no momento de aflição, no momento de angústia, de um estado emocional em desequilíbrio, você respira fundo e busque qual a resposta mais simples e fácil para esse tipo de situação. Por que eu estou me sentindo assim? Em que parte do meu corpo eu sinto esta indisposição? É no coração? É na garganta? Não, Dimitri, eu estou tão aflita com a situação que está me dando um nó na garganta. Ou seja, tem algo que eu preciso colocar para fora, mas eu não sei como. Dimitri, isso está apertando o meu coração, isso tem a ver com o meu estado emocional. Dimitri, me deu um frio na barriga, eu não sei como lidar com isso, porque eu não estou conseguindo fazer a digestão desse estado emocional. Fazendo essa leitura, você olha para você e você se pergunta, bom, como eu posso digerir isto? O que falta no processo para que eu tenha o entendimento e então ter clareza? Por que nos desequilibramos emocionalmente? Porque nós não temos clareza sobre o nosso próprio propósito de vida. E aí tudo se torna efetivamente mais difícil, complexo. Então, trabalhar a inteligência emocional é um dos pilares na jornada da felicidade, para despertar o que te faz feliz, para viver uma vida com sentido. Eu me sinto eternamente grato. Deixa eu ver se alguém tem algum comentário.
né? A Cássia chegando por aqui, Tânia Marquezinho, poxa, que alegria, Tânia, você está por aqui. Me contem aí como vocês estão se sentindo nesta linda manhã de quarta-feira ensolarada. Estamos caminhando aí menos de um mês praticamente, menos de 30 dias para a recepção aí da primavera, nesse segundo semestre de 2023. Temos bastante coisas a percorrer, uma jornada linda e maravilhosa a percorrer no nosso dia a dia. Todos os dias, 7h30 da manhã, estou com vocês aqui, né, trazendo uma informação que possa ser de grande valia para você, e hoje é você olhar para as suas emoções. E se você tiver que explodir com alguém ou falar algo para alguém, que seja pensado, que seja planejado e intencional. E não porque você naquele momento de ira vomitou aquele monte de coisas ruins e depois virá somente o arrependimento. Porque a palavra dita, ela não volta atrás nunca mais. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em vocês. Nos vemos amanhã, quinta-feira, 7h30 da manhã, aqui no Instagram. A live fica gravada e você pode assistir quando desejar. Gente, um beijo no coração de todos. Gratidão mais uma vez pela honra do seu tempo de qualidade aqui comigo. Um forte abraço.